Podemos, então? Pode passar, Fabi. Então, só um instantinho. A gente vai falar um pouco, só voltando, eu que te atrapalhei. Avaliação incentiva a leitura como medir e estimular o progresso de leitores e leitoras, né? É bem importante isso que eu vou dizer, porque a gente está falando aqui de leitores e leitoras de literatura. Claro, a gente entende uma dimensão maior, que quando a gente incentiva a ler literatura, sejam muito bem-vindos. Então, é desse lugar da literatura que a gente vai falar. Quando a gente incentiva Quando a gente incentiva o gosto pela leitura e pela leitura literária, a gente entende que a gente está incentivando a leitura como um todo. Porque quem começa a ler literatura que conversa direto com a subjetividade, é um campo que se abre, que é muito grande para as outras leituras também. Mas aqui a gente vai tratar um tanto de olhar para a literatura. Tem essa palavra medir que parece que a gente vai averiguar ali, mas não é isso. A ideia é a gente. Como é que a gente acompanha o desenvolvimento leitor de crianças, de adolescentes, de pessoas adultas, e como é que a gente estimula a partir dessa percepção? Olha, o menino está lendo tal livro direto, mas só fica nesse livro. Que tal oferecer outro tipo de leitura para ele? Né? O que, que eu posso oferecer? Essa é a ideia para a gente trocando aqui. Eu também não tenho receita pronta para nada, até porque não tem. Né? Tem alguns indicadores que dizem para a gente: eu estou contribuindo com a formação leitora, emprestar livros, fazer roda de leitura, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui, as possibilidades que existem para a gente contribuir com a formação leitora. Porque a gente não pode dizer que a gente, não, eu formei tantos leitores. É meio, né? Mas eu digo assim, da turma que eu fiquei esse ano, eu contribuí porque, olha, eu emprestei tantos livros, eu fiz tantas rodas de leitura, foram não sei quantos livros no clube de leitura, né? Foram X atividades. Eu não tenho como dizer exatamente como cada criança se desenvolveu nesse processo. Mas, porque não tem prova para isso. Prova que eu digo, prova de marcar X, de não sei o quê, de responder. Mas eu, diante desses indicadores, eu posso dizer, nessa turma esse ano, eu fiz X isso, então eu consegui contribuir certamente com a formação de leitores e leitoras. Fora os meus registros, daqui a pouco a gente vai chegar nesse lugar também, porque esses registros eles são, tanto o planejamento quanto os registros, eles são preciosos. Se a gente não faz isso, aí a gente perde. Passou o ano todo desenvolvendo um monte de coisa, chegou no final do ano parece que não fez muita coisa. Mas quando olha para trás tem um monte de coisa feita, mas não tem um registro, né? E quando a gente tem um registro, teve um registro escrito em texto, mas ele também pode ser um registro escrito, colado, pintado, né? Ele pode ser um registro que tem uma forma visual. Por isso que a gente está dando uma olhada para um tanto de coisa de mapa, de rotas que tem por aqui. A gente também tem a possibilidade de trazer esse registro, fazer esse registro um documento, agora eu lembrei da documentação pedagógica, né? Um documento lúdico, um documento que a gente olha e se reconheça. Não só a gente, porque a gente não faz para a gente, mas para quem está com a gente. Então, é esse lugar, tá? Já fizemos a rodada de apresentação, certo? Tá só aqui o caminho para a gente não se perder um tanto. E aí vocês receberam um texto que eu fiz especificamente para essa rodada de formação da Bienal, para a gente ir conversando. A ideia é que a gente converse, tá? Então, falando de formação de leitores e leitoras, acho que tem uma coisa da minha formação que eu falei que eu acho chato de falar, mas eu acho que ela é importante. Eu disse que sou leitora por conta da minha avó, mas eu trabalhei muitos anos em bibliotecas comunitárias e acompanhando o desenvolvimento de bibliotecas comunitárias em um programa chamado Prazer em Ler, que foi um programa desenvolvido pelo Instituto CIA, que tem metodologias, inclusive de acesso público disponível, de desenvolvimento de bibliotecas comunitárias e formação de leitores e leitoras
literário, partindo da literatura. Então, acho que assentar isso é importante nesse momento, que eu também não estou falando nada, né? E, além disso, com muito orgulho, fui professora de educação infantil, sou apaixonada pelas infâncias, pesquiso a infância até hoje. Então, e sempre a literatura, as histórias sempre estiveram na base do meu fazer pedagógico, sempre, claro. Eu fui aprimorando, né? Durante os anos, eu fui estudando e aprimorando. Então, todo saber e todo fazer de vocês, ele é super valioso, porque às vezes a gente parte, às vezes não. A gente chega num lugar e diz, puxa, eu queria tanto aprender a fazer isso, fazer aquilo. Certo? Então vamos lá. Contribuir com a formação de leitoras e leitores literários. A gente vai partir dessa ideia de que o sentido de um texto. Volta, passa. O, sen, o sentido de um texto não está dado de forma pronta ou fixa em sua estrutura. Parou. Vamos conversar sobre isso? Quando, bora? O sentido de um texto não está dado de forma pronta ou fixa. Claro, o livro vai ser sempre o mesmo. Vidas Secas será sempre Vidas Secas, né? Alguém quer comentar sobre isso antes da gente ler o restante? Não vamos ler tudo, aí a gente conversa. Ele se realiza a partir do momento em que alguém o lê ou escuta. E o que acontece nesse movimento? Quando a gente pega um romance, ou um conto, ou uma crônica e lê, ou então quando a gente está numa roda dessa aqui, que ouve alguém fazer a mediação de leitura ou contar uma história. O que acontece? Você vai ter a sua, você vai ter a sua, você vai ter a sua. Cada pessoa vai para um lugar. Você foi perfeita. E esse lugar não é um lugar que não foi experienciado, não é um lugar que você não tenha memória dele. Essas histórias, elas podem levar a gente para momentos muito felizes, pode levar a gente para momentos muito tristes, pode vir memórias muito tristes, pode suscitar muitas emoções na gente. E essas emoções chegam porque chega a memória, chega a lembrança de alguma coisa. Igual quando a gente ouve uma música, que daqui a pouco você está no meio da rua e, meu Deus, olha essa música, eu ouvi. Vou já deixar você falar, em 1900 e bolinha, estou me lembrando que aconteceu isso, e daqui a pouco você está tomada. Daqui a pouco você está com muita coisa te atravessando no corpo, né? Pode falar, Ana. Toda ação de ler e viajar para um lugar, mesmo que você não conheça. Por exemplo, Cartagena das Índias. Eu leio tanto Gabriel Garcia Marques que a sensação que eu tenho, eu sou íntima. Teve um tempo que eu falava, mas tu já foi? Eu digo, não, nunca fui não, mas eu já li muito. Então, eu hoje, sem nunca ter ido na Colômbia, lá naquela cidade, em Cartagena, eu sou muito íntima dela. Foi uma experiência que eu criei a partir das leituras que eu fiz do Gabriel Garcia Marques. Isso é experiência. Aí vou aproveitar o La Roça, né? Que ele diz o seguinte, que experiência e toda ação de mediação de leitura que a gente pode planejar, ela pode virar uma experiência que atravessa, feito o livro. A pessoa lendo sozinha é atravessada, né? A gente constrói experiências a partir das leituras que a gente vai fazendo também. Você experienciou guerras e a guerrilha do Araguaia a partir de uma obra literária. Não foi da partir de uma obra literária? Pois é. E aí você criou, você imaginou, assim como eu imaginei. E imagino, pode ser que eu me decepcione muito lá em Cartagena, mas eu tenho muitas imagens criadas, né? É uma experiência tão forte que você cria e não esquece mais. As experiências que a gente vai vivendo, elas podem ser do campo concreto, mas do campo subjetivo também.
E aí as artes, nesse sentido, elas atravessam a gente. Claro, cada um vai experienciar de um jeito. Eu, como mediadora de leitura, que não tenho, porque eu disse aqui logo no começo, não tenho resposta pronta para dar, não tenho receita de bolo para dar, certo? Ela acabou de perguntar. E ela tinha que pegar ônibus e ela tinha que sair, mesmo no período da pandemia, quando ninguém podia sair, porque que ela. É um questionamento. Né? Eu, como mediadora, vocês conhecem alguém, eu vou sempre devolver a pergunta. Você conhece alguém que teve que sair de casa no período da pandemia, mesmo quando todo mundo estava em casa? Essa pode ser uma pergunta. Outra, por que será, minha gente, que algumas pessoas puderam ficar em casa e outras não puderam ficar? Por que será? Eu não vou dizer por quê. Eu sei, exatamente. Existe uma coisa no nosso país que chama luta de classe. Bem assim. Mas para as crianças e para as pessoas adultas também, para qualquer pessoa. Eu não tenho resposta pronta, porque como ela é arte, ela é aberta e cada um vai pensar. E eu no final, se mesmo no final, porque às vezes tem aquela que insiste, tem aquela que diz assim, olha, mas eu estou saindo chateada, você não me respondeu. Aí eu digo, vou lhe dar um abraço, porque as perguntas que você me fez foram tão importantes para o grupo. Poder devolver, para eu poder devolver. Você chegou num ponto que é, assim, é o lugar. Porque existem. Aqui a gente está falando de literatura, certo? Por que a gente está falando de literatura? Porque a literatura tem uma linguagem que é específica. Leitura literária, né? Então, leitura literária. Então, a leitura literária, o livro de literatura, tem um tipo de linguagem que é o da abertura, né? Que é da multiplicidade dos sentidos. Né? Bartolomeu vai vir daqui a pouco, mas Bartolomeu Campos de Queiroz diz uma coisa que é maravilhosa de forma muito simples. Ele diz o que as teorias, umas teorias que viaja, você diz, pelo amor de Deus, eu queria dizer no dia que eu encontrei com o Bartol, que eu li o texto dele, eu digo, eu adoro gente que escreve coisas que a gente entende, né? Porque eu fico, né? Tem teorias que é difícil da gente entender mesmo. Eu tenho dificuldade. Bakhtin, por exemplo, é um cara que eu digo, eu já ia dizendo palavrão. Eu já ia dizendo palavrão. Aí quando o Bartolomeu, eu digo, opa, que esse homem aqui fala a minha língua. Ele entendeu aqui o que a gente precisa, né? Que é isso que a Fabi trouxe do Bakhtin, Bartolomeu diz bem assim, olha, existe um texto que é literário e existe um texto que não é literário, né? O texto literário é o texto que ele abre as portas para as divergências. Ele não vai convergir, não tem jeito, porque se você falou que a minha história é uma, a sua história é outra, a sua é outra, cada um tem a sua história. E a gente vai para o lugar daquilo que a gente construiu, certo? O texto, deixa só amarrar o sino no rabo do gato. Então, e o texto didático, informativo, ele é sempre convergente. Enquanto o literário abre para que venha, quanto mais coisas diferentes vierem, mais sentidos vierem, melhor, né? Porque quando eu começo a fazer a pergunta, vai abrir na caixinha de um monte de gente. Quem estava com a pergunta no começo já emendou com outra pergunta, com outra pergunta. Ela não vai parar de fazer pergunta. E é nesse movimento de pensar sobre o que está sendo perguntado que acontece. Eu sempre gosto de dizer que é uma mágica, porque parece uma mágica. Claro, é um processo que você vai fazer sinapse, que você vai relacionar. Se a gente olhar para o campo teórico, tem um monte de coisa que acontece, né, no bioquímico da gente, para a gente poder ler, para a gente poder pensar, para a gente poder lembrar. Mas no frigir dos ovos, é isso aí. Eu li a história, fui lá, não sei para onde. Estou aqui com as emoções subindo e descendo. Estou com vontade de chorar, então estou com vontade de morrer de rir, ou estou com vontade de esculhambar, né? A gente vai dando esses sentidos, e aí é uma obra aberta. Por isso que ela é arte, né? Por isso que a gente bate na tecla.
Já o texto didático, ele vai dizer: "Ah, todo mundo precisa entender aquela mensagem". E aí você vai, chegar no mesmo lugar, vai convergir para aquela mesma informação, para que claro, podem ter reflexões diferentes para um livro teórico, que é bom quando isso acontece também, né, muito bom. Mas é esse lugar da arte, aí eu quero chegar onde você cutucou, que é bem eu estou bullyingando você. E aí enquanto arte, eu como mediadora, não vou me preocupar com a síntese, porque não existe a síntese. Ela não existe. Porque como eu abro, cada pessoa vai imaginar uma coisa, cada pessoa vai para um lugar, que é o lugar da arte, da abertura, não tenho síntese. Vai sair com a pergunta fervilhando no juízo. E quanto mais pergunta tiver fervilhando no juízo, tanto das crianças, dos adolescentes e dos adultos, melhor. E aí é a mesma coisa com relação à intenção. Porque a gente vem de uma escola que a gente precisa ter um objetivo para isso, precisa ter intenção de fazer aquilo, precisa ensinar isso, precisa ensinar aquilo. E a literatura enquanto arte, ela está para o contrário, assim, tem que ler muito o Manuel de Barros, porque ele inverte as palavras, ele faz a gente ficar meio doida, assim, com tanta coisa diferente que ele vai dizendo. Porque é esse lugar que não é um lugar comum, que todo mundo não precisa olhar para ele do mesmo lugar. E aí, acho que quando a gente for olhar aqui o planejamento, o roteirinho de planejamento, vai ser muito. Isso que você trouxe está sendo excelente para a gente ir pensando, tentar construir o sentido de como é que a gente contribui com a formação de leitores, de que lugar a gente contribui. Porque a gente pode fazer a síntese, pode fazer na maior boa intenção do mundo, e dizer, olha, eu tô. É uma forma de se fazer, inclusive a gente aprendeu isso. Né? Aí aqui você vai experimentar outras possibilidades. Não li nada, foi ótimo. Bichinha, bem assim. Respiremos. Vamos voltar aqui para. Olha, veja, um trechinho do texto, mas vamos lá. Eu vou ler tudo de novo, tá? O sentido de um texto não está dado de forma pronta ou fixa em sua estrutura, certo? Ele se realiza a partir do momento que alguém o lê ou escuta. Nesse processo, eu esqueci o A ali, o artigo, é a leitora ou leitor, esse possível construtor menor, que aí tem um poema. Alguém pode ler o poema? Eu vou só terminar de ler aqui, vocês podem ler aí no poema, tá? Como talvez chame o poeta, aí foi Manuel de Barros, né? Quem atribui significados à leitura, mobilizando sua subjetividade, experiências, memórias e afetos. Simbora então. Aí voltando para o sentido, tá? Isso aqui não está no texto, é um texto meu, mas não é esse texto aí, que é um outro texto que eu estou falando sobre sentido. Aí eu peguei esse trechinho para a gente conversar também. Só para a gente pensar nessa abertura da obra literária, que a gente está falando de uma linguagem muito específica, que é a literatura, né? Que ela nos mobiliza, que ela vai mexer com as nossas subjetividades. O sentido não é algo que se descobre, mas algo que se cria. E a gente só cria como, minha gente? Como é que a gente cria o sentido? Olhando para a literatura, claro, né? A partir do momento que a gente lê. É isso aí. É. A gente não vai contribuir com a formação leitora se a gente não lê, viu, para a gente. Vou logo dizer isso. Vou logo dizer, se a gente não lê para a gente. É, se a gente não lê para a gente, olha, não vai, não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, assim, principalmente com crianças, porque elas são maravilhosas, elas são bem honestas. Nunca vi você lendo. Diz logo assim, qual foi o livro que tu leu? Diz logo assim, qual foi o livro que tu leu? Tu tá mandando eu ler, mas tu mesmo não lê. Elas são maravilhosas, elas dão na cara assim, ó. Tá aqui, agora durma com essa. Eu fiz essa pergunta porque é bem interessante a gente olhar para isso, né? Claro, um grupo de mulheres, elas, dependendo do que for lido, que você escolheu, Clarice, para ler, claro, né?
Se você sentir no grupo que você pode falar sobre o que você está sentindo, que você lembrou, que você passou, você só vai falar se você se sentir segura para isso. E às vezes a presença dos homens pode inibir, de fato, algumas falas. Mas, quando a gente pensa no planejamento com a literatura, é o planejamento para as pessoas que chegarem. Porque, veja, ela ainda deu super certo, os caras quiseram voltar depois. Veja que maravilha. E o planejamento tinha sido pensando só para as mulheres, né? E essa abertura para a gente pensar, a literatura é para qualquer pessoa que chegue. Agora, eu sei muito bem, também faço roda de leitura com mulheres, eu sei que determinados assuntos elas só vão falar se elas se sentirem muito seguras. E às vezes tem um homem ou o próprio marido, companheiro, às vezes quando os filhos ou filhas vão, muda o comportamento, porque você não quer abrir, você quer abrir para as pessoas que não estão na sua casa. E está tudo certo, né? E essa sensibilidade de você ficar, olha, vai chegar nesse dia, vão vir os. Que literatura eu vou escolher? Que história eu vou escolher, né? E a abertura para a gente entender o que só vai vir para a roda, o que tiver de vir, porque a gente só fala de um lugar quando a gente está se sentindo segura para falar. Quanto mais confiança a gente tem no grupo, mais a gente fala das mazelas da gente. Estou falando mazela, mas pode ser alegrias também, tá? Porque às vezes quando a gente quer falar das tristezas é bem mais difícil do que falar das alegrias que a gente tem no dia a dia. E falar das tristezas com a literatura é muito poderoso, né? É um processo muito regenerador, né? Tanto para a gente que ouve a história de uma mulher que está naquele momento de sofrimento, porque a gente vai para as nossas histórias de sofrimento também e olha para elas, né? E a gente vai se refazendo diante da outra pessoa e acolhendo quem está na roda. Quem periferia que as pessoas não sabem, não, né? Esse é um recorte do nosso país. É um tanto retrato da gente. Agora, nas comunidades onde os direitos humanos não são garantidos, a situação agrava. Mas é importante a gente ter esse lugar, né? Porque às vezes a gente também é vulnerabilizado, parece que a pessoa se vulnerabiliza, mas na verdade ela não tem os seus direitos garantidos. Isso desloca o pensamento da gente, né? Vamos embora, estudar a literatura que vai cutucando a gente, né? E aí eu parei na primeira parte, né? Eu vou, infelizmente, ficar de frente de costas para vocês, tá? O sentido não é algo que se descobre, mas algo que se cria, se constrói, né, minha gente? Ninguém põe sentido no mundo, ninguém além de nós. O sentido depende do humano. E o humano depende do sentido. Certo? Quem diz isso é a Nancy Houston, e o livro que ela chama A Espécie Fabuladora, que nós, pessoas humanas, somos uma espécie fabuladora. Tudo, tudo tem uma história. A gente cria as narrativas para poder sobreviver, dar sentido para tudo que a gente vai vivendo, né? E aí eu continuo, ou seja, primeiro o ser humano existe, certo? Depois constrói o significado da existência. É tanto que alguém falou aqui, acho que foi você que disse, a pessoa vai ler e vai misturar com a visão de mundo dela, com os valores que ela tem. Alguém falou, não sei se foi exatamente você, mas acho que foi você. Isso. É, é. Das formas de viver a religiosidade ou a espiritualidade, da forma que ela vai se encontrando e se entendendo no mundo. E cada pessoa tem a sua forma. Hum. Até onde você vai, o céu é o limite, o céu e depois dele, né? O mundo só ganha significado porque há humanos que interpretam, narram, simbolizam, e aí a gente passaria uma hora só olhando para esse simbolizar aqui, pegava Jung e passava os 3 dias aqui falando sobre isso, né? E organizam a experiência. Quando a gente planeja uma atividade de mediação de leitura, quando a gente tem intenção de formar leitor, tem muito disso aqui, né?
Como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou organizar para ter um momento de experiência com essa história de Clarice, com essa história? O que que eu vou fazer, não é? O sentido é uma produção cultural, linguística, simbólica e, portanto, humana, né. Os bichos sentem que eles vão morrer, os gatos se escondem quando vão morrer, por exemplo, né. Tem flor que nasce, dura um dia, ela tem um caminho de vida dela bem curto, tem flores que ficam mais tempo, mas nós temos a consciência, nós somos os seres no planeta, os únicos, pelo menos até o que o povo já estudou e publicou, que temos consciência de que a gente vai morrer, certo? E isso muda tudo na história deveria mudar tudo na história da humanidade, né? Muito bem. Aí Bartô, lembra do texto que converge, o texto que diverge, da literatura e do texto didático ou informativo? A literatura, por não ignorar as fantasias humanas, traz à tona questões particulares que residem na intimidade mais profunda de nós. Aí eu vou puxar ele de novo, ele é um danado, porque ele diz assim também: eu, quanto escritor, eu vou escrever, mas eu nunca vou ter ideia para onde cada pessoa vai. O texto já não é mais meu. Ele está no livro, mas ele não é mais meu. Porque a partir do momento que alguém começa a ler, vai viajar para outras histórias, né? O texto está lá fixo, pronto, com a ideia que o autor colocou. Mas cada um que vai tendo a experiência com aquela leitura vai chegar em lugares inimagináveis, né? Porque depende do nosso repertório, da nossa história. E quando a gente lê junto, aí tem uma coisa que é mais poderosa ainda, porque eu vou ouvir o olhar do outro, a experiência, até onde o outro e a outra foram, a partir daquela mesma coisa que eu li e cheguei num canto, né? Todas as vezes que acontece, eu faço parte de clube de leitura, quando eu terminei de falar de uma coisa, que a outra pessoa fala de mim, nossa senhora do céu, o que é isso? Que eu não tinha chegado aí de jeito nenhum. Aí, muita coisa em mim se move. Eu não me dei conta disso. Eu não me dei conta da. Veja como isso está fazendo a diferença agora para eu olhar para o texto. Por isso que a gente diz que não serve para nada e serve para tudo a literatura. Porque é nesse movimento da gente se olhar a partir do olhar do outro e da outra, daquilo que a gente não viu, que a gente vai ampliando os nossos horizontes, os sentidos, né? É muito incrível isso que acontece com a gente. Está ensinado na cabeça, né? Vai acontecendo muita coisa que é mágica, né? E aí vou voltar aqui para o Bartô. Se quiserem fazer alguma pergunta, comentário, é só levantar a mão. Tá? Onde foi que eu parei? Me ajudem. Humanos. Traz à tona, vou ler para vocês que estão aqui de costas, não estão lendo, né? A literatura, por não ignorar as fantasias humanas, traz à tona questões particulares que residem na intimidade mais profunda de nós. Foi aí que eu parei, que eu opa, vamos, né? Desde a inquietação do nascimento até o mistério da morte, né? A literatura, e você que trabalha com os bebês sabe que não é, porque a gente chama nascimento quando o menino ou a menina sai, né? Mas na verdade nasceu na hora que foi gerado lá. E já está na experiência, no corpo da mãe e no entorno. A gente pode encerrar a oficina agora com o que eu vou dizer a partir do que vocês falaram. Veja, é simples assim, não tem receita pronta, não tem, a gente lê, ler para, ler com, acompanha, oferece mais. Percebeu que está assim, eu posso oferecer mais. Acabou a oficina, é isso. É só isso, minha gente. Claro, a gente vai esmiuçar um monte de coisa aqui, mas trata-se desse lugar, não tem fórmula mágica, não. A gente lê para a gente sabe o tanto que é bom, fica cheio. A gente está lendo romance, tem 5 páginas para acabar, a gente fica para morrer, porque não quer acabar. Quer conversar. Tem alguns que a gente não conversa, tem uns que eu não consigo nem falar, nem trava, dá um nó. Tem 2 livros lá em casa que estão parados. Então, é isso. Aí a gente lê, gosta tanto que diz, a gente vai dando presente para os amigos, vai dando presente.
é para as crianças, e aí vai lendo com elas, para elas, de várias formas, de vários jeitos, e apresentando mais. Acabou. Isso é em casa, isso é na escola, isso é em qualquer lugar que a gente vá. Trata-se só disso. A gente pode encerrar, dar despedida aqui, tchau. Mas é mesmo. É isso. Mas primeiro a gente tem que gostar da experiência e querer. E eu digo mais. Quem está na escola não é só gostar, não. Tem obrigação, tá? Você, como professora, independente da área que você dê aula lá, pode ser história, geografia, matemática, cadê ali, ó? Biologia, pois é, matemática, biologia, química, física, o que for. Você tem, digo logo para você, você tem obrigação, viu? Principalmente quando a gente olha para esse país, quando a gente olha para o desenvolvimento leitor, para o acesso à biblioteca, não é? Para o acesso à literatura, que na maioria dos casos acontece na escola, né? Eu sempre estudei em escola pública e vou dizer uma coisa, as bibliotecas eram os lugares assim que eu não tinha condição de comprar livro. Eu tive meu primeiro livro quando a minha mãe foi meu aniversário de 15 anos, jamais vou esquecer. Foi quando ela guardou o dinheirinho dela para poder comprar e me dar um presente, foi o livro Negrinho do Pastoreiro, que tal? Não esqueço jamais disso. Então, e nesse país, pouca coisa mudou com relação a acesso. Várias camadas aqui. Terminou, Karina me instigou enquanto mediadora de leitura, e eu vou pedir licença só para. Não vou pegar todos os pontos, mas eu preciso pegar um que é para a gente refletir, eu como mediadora de leitura, e jogar a pergunta para a gente pensar junto, né? Veja, Karina se encontrou com a leitura, pelo que ela falou, ela encontrou com a leitura, começou a gostar de ler depois que ela chegou aqui. Aí me dá um frio na barriga, né? O que que isso diz? O que que isso diz para a gente? Quando uma pessoa se encontra com a literatura pela primeira vez, começa a ser leitora, sendo uma pessoa adulta, o que que isso diz para a gente? Isso diz muita coisa que tem a ver com muito que a gente está comentando aqui. Né? Agora, claro, ela gostou tanto, está apaixonada, e ela vai arrastando todo mundo. E é um movimento que você também está propondo, que você faz, que você está questionando. Vocês estão falando da mesmíssima coisa. E aqui também. Só que aqui tem um olhar de gestão, do macro, que tem a ver. Tem meta? Tem. Porque existiu a mobilização da sociedade civil, construiu-se o plano, brigou pelo plano, só que essas metas, elas precisam, para elas se concretizarem na prática, elas precisam de dinheiro e de ação, porque aí. Porque só vai ter o dinheiro se a sociedade civil estiver lá lutando para dizer, cadê? Quem é que está lá brigando na loa por esse tanto de dinheiro para cumprir tal meta? Não vai cair do céu, não. Total. Bote na roda e a gente vai pensando junto, e junto, cada um do seu lugar. Certamente eu estou ouvindo o que você está falando, e eu estou reverberando também em mim. Porque várias coisas que falaram aqui, eu digo, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de aprofundar isso agora, né? Mas essa discussão ela é muito importante para a gente olhar os lugares que a gente ocupa, e principalmente o quanto a gente se envolve no monitoramento, que alguém falou aqui, da política. Natália falou do monitoramento da aplicação da política, né? Que é um ciclo, e que é um ciclo que não é simples, principalmente para quem está mergulhado nos seus processos, que aí eu puxo o que você falou. Numa sala de aula que tem que fazer isso, que tem que dar conta daquilo, eu não estou dizendo que isso justifica nada, mas eu estou dizendo que não é simples e não é fácil. Certo? Veja, eis para que serve a literatura, para mexer com a gente. Agora vamos pensar, tem a ideia dos mapas aqui, partindo dessa ideia de como é que visualmente a gente pode olhar, propor e olhar para o desenvolvimento, seja leitor das meninas e dos meninos, seja na sala de aula, seja na biblioteca, né? É uma ideia de como é que a gente desenha, como é que a gente planeja, o que que a gente pensa, tá? Vamos lá.
Toda intenção que almeja se concretizar, isso está no texto de vocês, tá? Se concretizar em ação requer um período de maturação, que envolve um planejamento cuidadoso, certo? Se a gente está dizendo aqui, a gente só está aqui por isso. E aí pode ser, abrindo aqui um parênteses, pode ser uma ação que eu planejei, mas também pode ser. Não só pode, como deve ser uma ação que ela pode ter mudado de acordo com o fluxo do grupo. Porque, por exemplo, Fabiana e acho que outras pessoas estavam aqui no primeiro encontro. Esse aqui está sendo um encontro completamente diferente. Olha, a gente está falando das mesmas coisas, mas é completamente diferente. A proposta é a mesma, eu estou aqui para falar da mesma coisa, só a mesma não, né? Muita água passou debaixo da ponte da semana passada para cá. Mas a gente está falando das mesmas coisas. Mas é outro movimento, é outro fluxo, é outra dinâmica que eu estou. E assim é com os meninos e meninas. Então, o planejamento da gente serve para a gente se organizar, mas ele não pode trancar a gente. Certo? Por quê? Ele precisa ter uma abertura, a gente precisa, de novo, abertura. A gente precisa ter abertura para modificar, para mudar a rota a partir das necessidades que vão surgindo nas rodas de leitura. Porque às vezes você planeja tão lindo, vai ser tão lindo, eu planejei isso, planejei aquilo. Aí quando chega na hora, a é outra coisa. O menino começa a dizer, olha, para acontecer isso, falei aquilo, lá, ou dois começaram a brigar, arengar. Pode acontecer tudo, de tudo. Aí você vai querer empurrar ferro a fogo o seu planejamento? Não. Como é que eu olho para aquilo que eu me planejei e vou aproveitar o que foi dito aqui e vou trazer outro livro, que nem era aquele que eu tinha pensado. Mas eu conheço o acervo da biblioteca, eu sei que lá tem tal livro, então eu vou lá pegar. E que vai para a roda é esse livro aqui hoje, e não aquele que eu tinha pensado. Então a gente não pode se amarrar no planejamento. Ele é, ele é fundamental, porque é ele que vai dizer onde é que eu quero chegar, por que que eu escolhi tal livro, por que que eu escolhi a atividade para brincar, por que que eu escolhi fazer uma roda, por que que eu escolhi acordar o corpo, por que que eu escolhi esquentar as mãos e botar aqui perto, né? Para trazer a presença da gente. Não fiz isso por acaso também, não, nem só porque eu gosto de fazer, porque eu adoro fazer e faço em qualquer lugar, mas porque isso tem uma função para a gente estar aqui agora trocando. A gente gerou um campo energético aqui que só está rolando aqui, só vai rolar aqui porque a gente dá conta de rolar aqui. E assim é com as crianças também, minha gente. Acontece a mesma coisa. Se eu for fazer atividade com as crianças hoje, eu vou chegar lá. Vamos sentir o corpo. Primeiro, vamos brincar. Terminou de brincar, vamos sentir o corpo. Vamos respirar. Vamos aprender. As crianças dizem assim, a prática de respirações, faz logo assim. Mas de calma, né? Para aprender tanta respiração, né? 3 tempos. Vamos contar. 1, 2, soltou. E eles vão chegando em um outro. Brincou, brincou, brincou. Vamos para exercício de respiração. E não é viagem minha, não. Porque isso tem função. Não tem nada de graça, né? Então, eu vou construindo um planejamento que me diz, olha, quando eu chegar eu vou acolher, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Agora, hoje mesmo não era essa brincadeira. Mas a gente está no espaço hoje que é menor, tem as cadeiras. Eu puxei uma outra brincadeira, a gente brincou. Na primeira turma foi outra brincadeira. Eu tinha pensado em outra para hoje, mas precisava de espaço e a gente achou melhor para ganhar o tempo, que a gente tem pouco aqui, a gente ficou por aqui mesmo e brincou do camaru, que foi tão bom, não é? Então não estou travada, não, meu Deus, se não for essa brincadeira não vai dar certo. Não, vai sim. Vai ser outra. E se eu não lembrar de nenhuma, eu digo, alguém lembra de uma brincadeira que a gente possa brincar aqui sem bagunça? É isso. E as crianças, elas são campeãs de dizer pra gente, ó, eu quero brincar disso. Vai ser tanta brincadeira, se você perguntar, que você não vai fazer mais nada a não ser brincar. E que vai ser muito bom, porque brincar é bom. Eu disse mais nada, mas não leve esse nada para um lugar do nada, tá? É um lugar que é bom, que é estruturante para a gente brincar. Acho que falei demais, mas não. Eu terminei de ler. Por sua vez, vai se transformando em ação e se aperfeiçoando ao longo do processo por meio do monitoramento. A gente já falou sobre isso. Balança o sino no rabo do gato e agora a gente vai brincar de planejar. Vamos dar uma olhadinha aqui, daqui a pouco a gente vai brincar. Que hora é essa, Fabi, só para eu me organizar? Meu Deus, o tempo voa.
Isso aqui, vou logo dizer, não é roteiro fixo, é para a gente pensar e cada um vai fazer a partir da sua realidade. Aquilo que fizer, que a gente nunca esqueça a palavra do sentido, aquilo que fizer sentido para a gente. Ontem me fizeram uma pergunta, eu estava numa banca, me fizeram uma pergunta e eu lembrei desse texto, que eu tinha escrito inclusive para esse trabalho, assim. Se não fizer sentido para mim, eu não vou fazer. Claro, eu preciso sobreviver, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter um monte de coisa que às vezes a gente faz para sobreviver, que não faz muito sentido, mas também não vai agredir ninguém, certo? Não vai, sabe? É nesse lugar. Mas se não fizer, ainda mais nessa fase de vida que eu tô, fazer 50 anos ano que vem, só vou fazer, minha gente, o que tiver, que fizer sentido para mim. Faço mais nada na vida que não fizer sentido para mim. Tá aqui nesse tipo de roda é uma coisa que me dá um tesão danado. Eita, estão gravando. Não sei nem se eu podia dizer. Mas, né, ter para dar. Pronto. Isso faz sentido para mim. Né? Isso faz sentido. Porque me desloca o tempo, cada fala que vai me deslocando, eu digo, agora vou ficar em pé aqui, né? E aprendendo o tempo inteiro, porque tem abertura para aprender, né? Então, saibam que não tem nada fixo aqui. São propostas, né? Então, isso aqui é chover no molhado para essa galera que está aqui, eu tenho certeza. Se a gente vai planejar, se é a mediação de leitura para criança, né? Se é para adolescente, se é para adulto, eu preciso minimamente conhecer um pouco das pessoas que eu vou propor a atividade, porque se for uma atividade para uma turma que eu acompanho, que eu já conheço, melhor ainda. Mas pode ser que eu vá fazer atividades na biblioteca para turmas pontuais, assim, que chega tá lá na programação, tá a hora do conto, tá o dia, a hora do conto. Quem estiver lá vai participar, né? É outro movimento que a gente precisa ter. Dentro do meu repertório, o que que eu tenho aqui para deixar aqui nesse montinho para na hora eu assistir o grupo e ver qual é a história que vai ser o livro que vai ser mediado, a história que vai ser contada, o que que eu vou fazer, né? Então, é muito importante a gente minimamente conhecer as pessoas que a gente vai se encontrar para fazer uma mediação de leitura. Não tem, independente do tamanho que ela tenha, né? Aqui a gente não vai se apegar tanto, mas principalmente quem acompanha turmas de forma sistemática, seja de mediação de leitura na biblioteca ou na sala de aula, dá para você acompanhar o ritmo de leitura e de fluência que as crianças têm. Criança, adolescente, o pessoal adulto, você trouxe agora uma coisa. Em uma turma, pode ser que uma criança já esteja alfabetizada, uma turma de 5º ano, pode ser que uma criança esteja alfabetizada, mas pode ser que parte da turma não esteja. Eu vou deixar de fazer mediação de leitura por causa disso? É o contrário. Quanto mais tiverem pessoas que não sejam alfabetizadas, mais eu vou fazer roda de leitura. Mais eu vou arranjar estratégias para inserir essas pessoas nesse lugar. Porque vai despertar nessas pessoas um interesse que elas já têm, que elas querem. Né? Agora, eu estou dizendo que eu vou ter que dar aula, ensinar, alfabetizar, não é ler. Nesse caso aqui, é fazer roda de leitura, fazer leitura para essas pessoas, junto com quem tiver. E algumas pessoas têm a obrigação, alguns profissionais, né? Vou voltar para cá só para a gente não se. Tá? Garantir a diversidade de gêneros. Aqui acho que, inclusive, alguém falou de literatura, tem muita literatura indígena, né? Literatura africana. Hoje a diversidade que a gente tem de gêneros hoje é incrível, assim, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível essa diversidade, né? Tem as experiências dos contos de criação do mundo, é um exemplo que eu adoro, assim, trazer para as rodas para conversar, né? Porque quando você olha para os povos indígenas, cada povo tem muitas formas de contar como nasceu o mundo, né? Certo? Cada povo tem muitas histórias para falar sobre os mitos de criação do mundo, certo? Na literatura africana, muitas formas também. Então, quanto mais a gente apresentar
esses olhares diversos, mas a gente abre caminhos também para dizer, olha, existe algumas histórias que são contadas como únicas, mas elas não são. Por exemplo, Adão e Eva, né? Quem quer acreditar, quem acredita que quem é cristão e acredita, joia. Mas existem outras formas de contar também a criação do mundo quando a gente olha para a população indígena e africana. São muitas formas da gente ver de como o mundo nasceu. E isso abre os horizontes, que é uma coisa incrível. Vamos lá. Aqui, acho que vou chover no molhado, vocês já falaram muitas coisas que vocês fazem. Roda de leitura, o que vocês vão fazer, né? Roda de leitura, círculo de leitura, clube de leitura, hora do conto, isso ganha nomes diversos, certo? Então, se a gente fizer uma rodada aqui, com certeza a gente não tem tempo. Mas se a gente fizer, vai dizer, aqui tem o. Ela já falou que eu esqueci. Dedo de prosa, só um que faz, porque eu sei que faz muito mais do que isso. Clube do livro. Faz lá o quê? Tem? Não está na escola. Lê para alguém em casa, faz alguma atividade com a literatura. Leitora. Leitora, simples, e dando Manuel Bandeira, simples assim, que é o programa de formação de leitor da Prefeitura do Recife. É isso aí. Muito bem. Construção visual depois da mediação de leitura. Isso não quer dizer que toda mediação de leitura eu tenha que construir alguma coisa concreta, porque às vezes a literatura serve para isso também. Algumas vezes, o campo da escola é um campo que cabe muitas coisas com a literatura, e a relação da própria literatura infantil com a escola tem esse lugar do ensino também, né? E às vezes a gente mistura as coisas. Mas eu tenho visto cada vez mais e tenho acreditado muito nesse campo de como é que a gente vai construindo memórias daquele grupo depois da leitura, com coisas que a gente consiga ver, que a gente vá construindo junto, que a gente tenha materiais criativos e que possa ir construindo junto. Isso não quer dizer que eu estou ensinando, porque já me fizeram, olha, logo tu que disseste para mim que não te... Eu digo, teve uma fase da minha vida que eu fiquei o tempo todo que eu aprendi isso e eu repetia. Eu simplesmente repetia. Só que hoje o que eu estou vendo de hoje não, já tem um tempo de possibilidades, são muito, e a gente pode se refazer diante daquilo que a gente acreditava. É para isso que a gente está por aqui. Então, não estou dizendo que a gente precisa amarrar. Hoje, por exemplo, eu tenho abertura para dizer, olha, quando eu vejo uma coisa diferente, olha, não tem aquele sentido que eu pensava, tem outro. E eu posso dizer, olha, eu mudei. Hoje eu acho que cabe isso aqui também. Não só, mas cabe. Então, cada pessoa, cada mediador, mediadora de leitura vai arranjando as suas estratégias. E a riqueza é essa. Porque quando a gente vai partilhando aquilo que a gente faz, vai dando ideia para uma coisa que lá no meu contexto é uma coisa, no seu contexto é outra, e a gente vai fazendo, vai organizando. Tem um mapa afetivo da escola, por exemplo, que o André Gravatar construiu, que é esse papelzinho que está aberto, que a gente, assim que terminar, vai deixar aberto para todos, porque a ideia é bisbilhotar, olhar o que está por aqui, né? Que ele fala da relação afetiva, de como é um passeio dentro da escola, como é que as crianças percebem a escola. O que elas falam da escola e como é que a gente pode construir essa experiência do olhar em uma coisa que seja visual, que pode ser com texto, mas que pode ser também com outras coisas, com outros materiais criativos. Então, isso aqui é uma possibilidade. Depois da leitura, das discussões que se tem, ou a discussão fica guardada, porque vai depender do que você pensou para aquela turma, porque pode ser que você saia da leitura sem. Olha, agora a gente não vai comentar, a gente guarda o que a gente está sentindo e propõe o que você vai construir, certo? E que pode ser uma escrita, inclusive, coletiva. Você, como escriba, vai ali. O que você quer trazer? Anota. O que você quer trazer? Anota. E depois a gente tem isso aqui. Como é que a gente vai compor? Isso, cara, não tem receita pronta. A gente só vai fazendo diferente se a gente experimentar. Se a gente ficar só na vontade de fazer isso, não vai sair nunca. Porque, às vezes, até eu não tenho material, mas o que tem aqui? É disso aí que sai a riqueza. É dessa folha de jornal que está ali em cima. Que você propõe para o menino, bota uma tesoura, uma cola, daqui a pouco você olha, tem um negócio montado no meio da sala. Você diz, como foi que surgiu isso? Não é? Muito bem. Chegamos no lugar
bem importante, que é a da história da a famosa avaliação e como é que a gente pode que não tem aquele sentido que a avaliação, para eu vou logo dizer, para mim a avaliação não tem um sentido muito legal, eu me reconstruo o tempo todo com a avaliação, mesmo sabendo que ela é que eu faço isso o tempo inteiro, na minha vida como um todo, mas ela foi ela me assombrou de um certo tempo. Mas como é que a gente faz um planejamento, tem uma intenção com cada livro que a gente escolhe, que a gente não escolheu por acaso, né? E a gente faz a atividade, aconteceu um monte de coisa e às vezes ficou só no corpo. A gente não registra. Essa forma visual é uma forma de registro, certo? Se você tiver a cada encontro com determinada turma um painelzinho que foi construído, um painel com colagem, com escrita, com alguma coisa, você vai ali e vai olhar, olha, no dia que a gente leu Carolina Maria de Jesus, aconteceu isso, você só de olhar ali, aí você vai podendo fazer seu registro. Mas tem um registro que é o lugar das nossas percepções enquanto mediadores e mediadoras de leitura, que aí a gente vai registrar quantos ali não sabem, ainda não se apropriaram da leitura e da escrita, quantos estão ganhando autonomia na leitura, né? Então, esses pequenos detalhes que parece que só uma pessoa, um professor tem uma função, não é. Nós, como mediadores e mediadoras de leitura, que temos a intenção de contribuir com a formação leitora, a gente precisa estar atento e atenta a isso. É um compromisso social que a gente tem diante do quadro que a gente tem do não acesso, não é? Então, é preciso que a gente registre, tenha um lugar, está caderno aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. Porque se a gente deixa isso no corpo, isso se perde. E na hora que você vai chegando lá, primeiro semestre, isso quem faz avaliação primeiro semestre, tem gente que senta, sistematiza tudo, todo mês tem lá o condensado daquilo. Vou pegar meu caderninho esse mês, como é que foi? A partir daquilo que eu escrevi em cada experiência, né? A partir daquilo que eu registrei em cada experiência. Pode falar. Às vezes, nem sempre você vai ter um caderno do lado ali na hora da atividade para anotar, mas depois que passou ali, você vai registrar, né? O que deu certo do que você planejou, o registro vai dizer exatamente sobre isso. Eu planejei isso, mas só deu para acontecer isso aqui, né? E o que que saiu só com isso aqui? É o meu registro, né? Muito bem. Alguém tinha pedido para falar? Não, né? E aí, tanto um material de registro nosso, quanto para as crianças, para os adolescentes e as pessoas adultas também fazerem algum tipo de registro. Se for o painel coletivo, já vai estar lá. Mas pode ser que vocês queiram ter individual, assim, caderninho de fulaninho, citaninho para ele lá. Isso no campo da escola é fácil de acontecer, não é uma coisa surreal, né? É fácil ter um caderninho para as crianças anotarem as percepções delas também, certo? Isso aqui é só uma ideia que eu achei muito legal de um cara que construiu um mapa mundi com a história da literatura. Cada país ele foi colocando um escritor, as cidades se é com o nome de escritor, de escritora. É só para a gente pensar que existem 1000 possibilidades que a gente pode fazer também. Um mapa de escritores e escritoras pernambucanas, por exemplo, do Nordeste, sei lá, você pode pensar 1000 coisas, é só a título da gente olhar assim, olha, a gente pode pensar a partir disso, que a ideia é essa, a partir disso eu posso criar 1000 coisas. O próprio mapa afetivo da escola, da biblioteca, como é que a gente vai compondo isso, né? Pode passar, Fabi, que eu não vou me ater. Muito bem. Aqui a gente não vai fazer essa atividade de forma coletiva, mas a gente vai passar os pontos, tá? Quem está perto? Pequeno Príncipe, inclusive alguém tinha falado do Pequeno Príncipe hoje aqui, não foi? Tem essas 3 versões aqui do Pequeno Príncipe. A do Exupéry, aí tem do Olegário Alfredo, que é em cordel, e outro do Josué Limeira, em cordel também. Porque como é que a gente olha para o acervo e como é que a gente vai... Foi tu que falou das inferências, né? Poxa, eu li uma coisa, quando a gente lê muito, eu li um livro, Vovó Virou Semente, e lembrei da outra avó que dava nome para as coisas. Que é a avó que dava nome às coisas
que não morriam, que não morrem, objetos, né? Porque pessoas que todos os amigos dela já tinham morrido, ela tinha medo de dar nome, né? Então, como é que a gente vai relacionando? A ideia era a gente fazer, montar uns grupos e pensar na possibilidade, que tipo de planejamento eu podia fazer com isso aqui. Mas aí vai ficar a dica, né? Que a gente pode fazer isso com os livros que a gente tem, pois são só exemplos do que como é que a gente pode articular. Passou, Fabi. Eles estão ali, né? Depois, A Vida Secreta das Árvores, que tem esse livro teórico aqui, que é um livro que eu amo, diga-se de passagem. A Vida Secreta das Árvores. E eu adoro um capítulo que fala sobre as amizades, sobre as comunidades que as árvores. Eu não estou falando, não é viagem, não, viu? Isso aqui é pesquisa, tá aqui. Vai lá no livro. E aí tem esse outro livro que tem o mesmo título, de dois indianos maravilhosos, ilustradores. A Vida Secreta das Árvores, que são árvores psicodélicas. Que tal? São árvores psicodélicas. É incrível, é incrível. E cada árvore tem uma história, tá? E a gente também pode criar as histórias das árvores, de como a gente olha para as árvores, né? O que que a gente vê, né? Até onde a gente vai. A gente pode criar histórias, e pode ser histórias visuais, e pode ser histórias escritas, e pode ser brincadeiras. Aí o céu é o limite para cada um e para cada uma, né? Ó que árvore incrível. E esse outro aqui, que é a Árvore das Lembranças. Alguém já leu? Porque a gente. É isso, o papel do planejamento. A gente se planeja e também está aberto para o que vai acontecer, né? Para o que vai chegando e a gente vai tentando equilibrar tudo. Vovó virou semente, olha aí. E a avó que sabia das coisas e minha avó tecia o mundo. Alguém? Ana já conhece e vovó virou semente. Inclusive, ela falou, trouxe ele. E esses dois, vocês conhecem? Pode passar, Fabi. Esse está logo aí perto de vocês, que é Eu e Meu Medo, o livro do medo. Tem uma fase que as crianças adoram, e elas ficam enganchadas nessa, né? E o outro, mais para o juvenil, tá? Que é o Caderno de Pesadelo. São vários contos, os meninos e meninas gostam. Isso. Esse aí faz parte desse livro aqui, que vale até. Foi bom você perguntar, porque esse livro é um livro que ele está disponibilizado para você baixar o PDF lá no site da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Esse é um livro que eu sou uma das organizadoras, junto com Camila e Adriano. Deixa eu falar bem rapidinho por conta do nosso tempo, né? Fabi já, adorei aqui, já me colocou aí. Obrigada, viu, Fabi? Ninguém está me vendo aqui. Então, mas esse livro é um livro que eu ajudei a organizar. Lembra das bibliotecas comunitárias que eu falei que trabalhei? A gente montou uma rota de troca de saberes entre os mediadores e mediadoras de leitura das bibliotecas comunitárias no Brasil. E a gente montou um processo de formação que chama Entre Redes, troca de saberes entre as redes de leitura, para fortalecimento dos mediadores e mediadoras de leitura. E eles viajaram para trocar saberes. Quem era do Maranhão veio aqui para, só um exemplo, tá? Veio para o Recife. Quem é do Recife foi para Belém. Quem é de Belém foi para Manaus. Quem é de Manaus foi para o Rio Grande do Sul. A gente montou uma rota. Primeiro, a gente fez um mapeamento dos saberes, que são muitos. Hã? Pode baixar. Anote aí, é Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Porque tem um capítulo aí fala de todos os eixos: espaço, organização de espaço, de acervo, de mediação de leitura, de gestão compartilhada, de enraizamento comunitário, de incidência em política pública do livro e leitura. Aí tem esse livro, é um tesouro. Ele não é só, tem só tesouro no nome, não. Ele é um tesouro. E eu digo isso com muito orgulho, porque eu ajudei a
Às vezes eu tinha vergonha de falar que eu gosto das coisas que eu faço, agora eu estou aprendendo isso. Estou trazendo para a Fabiana, a terapia tem me ajudado bastante nisso. Né, Ana? É lindo, tem cartões postais aí dentro, tem um mapa com a rota, tem os cartões postais desse livro. Não tem mais não, Flor. É muito caro para publicar um livro desse, porque ele tem muita coisa. Ah, sim. Então, esse, só dizendo, todo mundo pode baixar esse livro. RNBC, Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Impresso, infelizmente, ele não existe mais. Não existe assim, né? Não tem para distribuir. Esse é o meu, viu? Brincadeira, brincadeira. É, porque eu peguei de todos os sistematizadores, de quem fez as trocas de saber, eu pedi para dedicar a mim, né? Que eu não sou de ferro. Vamos lá, acabamos, foi? Gente, foram 3 horas só. A gente falou de coisas profundas aqui, que a gente merecia olhar mais de perto, mas são 3 horas. Então, a minha expectativa era que a nossa expectativa, né, Fabi, era que a gente fizesse esse passeio e que se todo mundo sair daqui com a pulga atrás da orelha, querendo ler para si e depois fazer mediação de leitura, já vai ser muito bom para a gente. Então, eu espero, a gente pode agora, em um momento, pelo menos para vocês olharem aqui as coisas, que eu acho que é bem. Avaliação, para mim, significa. Avaliação de mediação de leitura literária significa. O que vai indicar para mim que eu estou contribuindo com a formação leitora? Vou responder exatamente o que eu disse para vocês. É que eu estou emprestando livro, que eu estou fazendo roda de mediação de leitura, que eu estou fazendo meus planejamentos, que eu estou acompanhando, que eu estou avaliando no sentido de que eu estou construindo um olhar para aquelas turmas, olhando quem não se apropriou da escrita e o quanto no começo do ano não estava, mas no meio do ano parece que faz assim, o menino daqui a pouco está falando tudo, né? Eu ter o cuidado de ofertar a diversidade e perceber na turma, que aí eu só vou perceber se eu estiver acompanhando de fato, que tipos de leituras eu vou sugerir e ter abertura para que eles surgiram também. Foi mais de um minuto. Porque todo esse material que a gente foi vendo aqui, o meu registro, o registro dos meninos e das meninas, os painéis que a gente vai construir, isso tudo faz parte do processo de olhar para isso e o que a gente aprende com tudo isso e como é que os meninos estão se desenvolvendo em meio a tudo isso que eu estou propondo. É isso que a gente está chamando de avaliação. E também o nível de complexidade, porque aí é um olhar mais apurado ainda. Pode falar. Brita, é difícil ler o sobrenome dela, tá? Eu vou ficar devendo para vocês. Ela é Brita. É só Brita. É editora Rovelli. Era uma vez uma raposa que vivia na floresta com os outros animais. Ela levara uma vida longa e feliz, mas estava ficando cansada. Bem devagar, ela foi até o seu cantinho favorito na clareira. Olhou para a sua adorada floresta pela última vez e se deitou. Fechou os olhos, respirou fundo e caiu no sono para sempre. Ao redor da raposa, tudo estava quieto e tranquilo. Começou a nevar e um delicado cobertor de neve se estendeu sobre ela. A coruja, que observava a raposa do alto da árvore, voou e pousou ao lado da amiga. Estava muito triste. Ela conhecia a raposa há bastante tempo, mas sabia que tinha chegado a hora da sua amiga partir. Um a um, os amigos da raposa foram chegando à clareira.
Primeiro o esquilo e a doninha, depois o urso, o veado e o passarinho. E, por fim, o coelho e o rato se sentaram perto dela. A raposa tinha sido muito amada por todos eles. Ela era gentil e atenciosa. Ninguém conseguia imaginar como seria a vida na floresta sem ela. Os animais ficaram sentados em silêncio por muito, muito tempo. A coruja foi a primeira a falar. Ela sorriu com ternura e disse: Me lembro de quando eu e a raposa éramos muito jovens. Todo outono, a gente competia para ver quem conseguia pegar mais folhas secas. Os outros bichos lembraram e sorriram. O rato disse calmamente: Eu lembro que a raposa adorava ver o pôr do sol. Ela sempre se sentava bem aqui. Os outros animais lembraram. Muitos deles também tinham visto o sol se pôr na companhia da raposa. Aquela era uma lembrança feliz. E todos sentiram um calorzinho gostoso no peito. O urso lembrou que a raposa tinha tomado conta de seus filhotes certa primavera. O coelho sorriu ao contar que ele e a raposa costumavam brincar de pique-pega no matagal. O esquilo lembrou que no inverno anterior a raposa ajudara a desenterrar as nozes que tinham afundado na neve. Cada amigo foi relembrando os momentos especiais que tinha vivido com a raposa. Com sua ternura e generosidade, a raposa havia deixado sua marca na vida de cada um dos animais da floresta. E eles sorriram ao lembrar dela. Enquanto eles conversavam, uma plantinha laranja brotou na neve, bem no lugar onde a raposa tinha se deitado. Era pequena e delicada, quase não dava para ver, mas a cada história contada, ela crescia, ganhando força e ficando mais bonita. Durante a noite inteira, os animais relembraram os momentos felizes que tinham vivido junto com a raposa. Ao amanhecer, a plantinha havia se transformado em uma pequena árvore. Ao notarem a árvore, os bichos entenderam que a raposa ainda era parte deles. Nos dias, nas semanas e nos meses seguintes, os animais recordaram muitas histórias vividas com a raposa. E o peso da saudade que sentiam no peito foi diminuindo. Quanto mais se lembravam dela, mais a árvore crescia e ficava bonita, até se tornar a mais alta da floresta. Uma árvore feita de lembranças e repleta de amor. A árvore da raposa era tão grande e forte que podia abrigar todos os bichos. E estava sempre cheia de vida. Os passarinhos construíram seus ninhos entre as folhas. E a coruja criou seus netinhos nos galhos. O esquilo montou um lar aconchegante no tronco e o urso, o veado e o coelho dormiram à sua sombra. A árvore deu força a todo mundo que tinha amado a raposa.
E assim, a raposa a raposa continuou para sempre viva em seus corações. E quem gostou ou se incomodou com a história, faz algum barulho aí.